Bom dia a todos. Chegamos ao último domingo de 2020. Deus nos guardou, Deus nos protegeu e nós somos gratos a Deus por isso e por tudo quanto Ele fez e nos fez chegar até aqui nesse último domingo. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque hoje é um dia especial. Estamos praticamente finalizando já o ano de 2020 e nós queremos louvar e exaltar o teu santo nome, porque como escola bíblica dominical, nós pudemos todos os domingos ouvir a tua palavra e estudar a tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, de todos nós que estaremos agora juntos estudando a tua palavra. Fica conosco, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Brás e hoje nós vamos estudar rapidamente, não é praticamente estudar, apenas ver um resumo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, eu quero conversar com vocês alguma coisa. Nós vimos no domingo passado sobre a primeira carta e hoje nós vamos ver sobre a segunda carta. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita mais ou menos no ano 55, 56, quando Paulo estava ali em Filipos na sua terceira viagem missionária. A igreja foi organizada na segunda viagem, como nós já vimos, mais ou menos nos anos 50, 52. Paulo permaneceu ali em Corinto cerca de 1 ano e meio para poder então organizar a igreja e passar as primeiras diretrizes ali naquela igreja. Como nós vimos, a igreja em Corinto, ela tinha muitos problemas de testemunho, problemas doutrinários em especial, né? E também em rejeição à palavra que Paulo pregava. Muitas vezes as igrejas não aceitavam Paulo como apóstolo, por ele ter chegado depois daqueles apóstolos que foram escolhidos por Deus, ou melhor, por Jesus Cristo, né? Então, Paulo, nesta segunda carta, ele escreve com o propósito de ajudar aquela igreja, de encorajar a igreja a permanecer firme em Jesus, para contestar também aqueles falsos apóstolos que traziam doutrinas diferentes, distorciam a mensagem que ele pregava e para reafirmar a integridade e a sua autoridade apostólica em relação àqueles falsos profetas, aqueles falsos mestres que pregavam a palavra errada, heresias ali naquela igreja em Corinto. Quero lembrar também que a igreja em Corinto, embora nós falamos que era uma igreja que tinha sérios problemas, mas alguns fiéis permaneciam ali, como na nossa época de hoje, na igreja, dentro da igreja visível, nós encontramos pessoas, irmãos, crentes, muitas vezes que distorce um pouco a palavra ou por entendimento, às vezes até errado. Às vezes não é por querer, mas por não ter conhecimento mais aprofundado na palavra de Deus. Esta segunda carta que Paulo escreveu, ela tem uma teologia muito clara sobre o sofrimento do cristão. Tanto que o tema desta carta é a glória através do sofrimento. E se nós percebermos, Paulo vai compartilhar aqui muitos sofrimentos que ele teve, que ele participou. E essa segunda carta aos Coríntios, ela é composta de 13 capítulos. E nós vamos ver então esses 13 capítulos rapidamente. Vamos dividir aí em 5 tópicos para facilitar o nosso estudo. Então, nós vamos ver o primeiro tópico, que vai do capítulo 1, versículos de 1 a 11, que trata da saudação especial. Paulo aqui, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E Timóteo está com ele e prossegue
Paulo prossegue aqui na sua uma expressão de gratidão, de louvor e de exaltação a Deus por tudo quanto Deus tinha feito na vida dele, na vida de Timóteo e também na vida daquela igreja. Então você vê no versículo 3 do capítulo 1, uma oração de louvor e de exaltação a Deus. E Paulo começa dizendo assim: bendito sejas Deus e Pai, o Pai das misericórdias. Ou seja, o Pai, o autor, o Deus misericordioso. Vocês sabem quando nós falamos que Santos Dumont foi o pai da aviação, porque ele criou, ele inventou o avião. Deus, na verdade, ele não inventou a misericórdia ou a consolação, mas Paulo expressa aqui que ele é o Pai de toda misericórdia, ele é o Pai de toda consolação. Como falamos, o tema da carta é a glória através dos sofrimentos. E Paulo destaca aqui que Deus é o Pai da misericórdia, Deus é o Deus de toda consolação. O que é misericórdia? Quando nós pensamos em misericórdia, nós lembramos que é praticamente um grito de socorro, um pedido de ajuda. Não sei se vocês já ouviram, as pessoas normalmente falam misericórdia, socorro, porque ela está precisando de misericórdia, de compaixão, de socorro naquele momento de luta e de sofrimento. Com Paulo, então, nós aprendemos, porque Paulo, ele passou por espinhos na carne, como nós vemos nessa própria carta, ele passou por muitas lutas, por muitos sofrimentos, e diante de todos esses sofrimentos que ele passou, ele aprendeu para poder ajudar aos coríntios, para ensinar aos coríntios o que é o sofrimento e por que muitas vezes o sofrimento. Do começo ao fim desta carta, Paulo vai ressaltar que a vida do cristão envolve lutas, envolve sofrimentos, mas que a presença misericordiosa de Deus, que a consolação de Deus também acompanha o cristão. Nós vivemos nesse tempo de pandemia, mas eu creio que você é muito grato a Deus, porque Deus tem tido compaixão e misericórdia de você e de sua família. Deus, ele permite lutas, permite sofrimentos muitas vezes para que nós cresçamos, para que nós nos unamos mais a Ele, que nós nos aproximemos dEle e para nós aprendermos com as lutas, com as dificuldades, que nós dependemos dEle, nós somos totalmente dependentes de Deus. Aí vem o segundo tópico que está nos versículos do capítulo 1, 12, até o capítulo 7, 16. Aqui nesses versículos, Paulo vai falar sobre a sua defesa, como nós falamos a princípio. Existiam falsos profetas, irmãos, que muitas vezes não aceitavam Paulo como apóstolo. Então aqui Paulo vai fazer a sua defesa e vai também ajudar aqueles que estavam permanecendo firmes, para que eles continuassem firmes na palavra de Deus, naquilo que Paulo havia ensinado. Paulo diz que ele era apóstolo porque ele se submetia à vontade de Deus para promover a santificação e a alegria entre aquela igreja, a igreja de Corinto. Por isso, ele não queria ir lá, voltar, que ele já tinha ido, já tinha organizado a igreja e ele tinha propósito em retornar àquela igreja, mas ele não queria voltar ali com tristeza no seu coração. E tudo isso que Paulo ele falava aos coríntios, ele orientava aos coríntios, é porque ele amava aqueles cristãos. Ele tinha os crentes ali em Coríntios como seus filhos na fé. Veja no versículo 12 que ele ressalta que o seu viver era para ser pautado pela graça soberana de Deus e tudo começava com o amor. E ele fala dessa imensurável graça de Deus que o capacitou para viver fiel ao Deus fiel. A seguir, no capítulo 2, de 14 até o versículo seguinte, Paulo então esclarece a natureza de seu ministério, que era o ministério da reconciliação. E para isso,
ele lembra aos coríntios de algumas coisas que nós vamos ver aqui, o que é que o cristão precisa ter. Ele, como ministro, que exercia esse ministério da reconciliação. Primeiro, que os coríntios, os cristãos ali em Coríntios, eram a carta aberta de recomendação, lida por todos os homens, ou seja, eles eram fruto do seu trabalho, era o testemunho vivo de que o Espírito de Deus, do Deus vivo, havia transformado a vida dele. Então é muito bom quando nós podemos ver o testemunho de uma pessoa que você compartilhou da palavra de Deus e ela permanece firme ali na palavra de Deus. E aqueles crentes, alguns deles, permaneciam firmes naquilo que Paulo ensinou. E eles eram como uma carta ali para ser lida por todos os homens. Em segundo lugar, Paulo esclarece que a natureza do seu ministério foi Deus que o capacitou, veio de Deus para que ele fosse o ministro de um novo pacto, feito pelo Espírito, pois só o Espírito vivifica, poderia vivificar. E é esse ministério, o ministério do Espírito, que é muito melhor, muito mais glorioso que o ministério da morte, pois o ministério da morte leva à perdição. Mas o ministério de Paulo era o ministério como fruto do Espírito. Em terceiro lugar, Paulo esclarece que o evangelho que ele pregava era o evangelho da glória de Cristo como Senhor. E esse era o assunto principal de Paulo, pregar a Cristo crucificado por amor aos homens. Se vocês lerem lá no versículo 20 do capítulo 1, vocês vão perceber que Paulo fala que nós pregamos a Cristo crucificado. E é esta a mensagem que a igreja de hoje precisa pregar. Cristo foi crucificado por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, para perdoar os nossos pecados. Cristo morreu ali na cruz. E Paulo já anunciava isso lá na igreja de Corinto, que ele pregava a Cristo e o Cristo crucificado. Em quarto lugar, Paulo, em defesa do seu ministério, ele fala que ele passou por lutas, angústias, perseguições, que ele e seus companheiros de ministérios enfrentaram. Era tudo por amor aos coríntios. E para eles, ministros do evangelho, eles sabiam que essas lutas eram exteriores, eram temporais. Tudo passaria, pois tanto ele quanto o cristão deve andar por fé e não por coisas visíveis, por coisas que você vê hoje, amanhã talvez não exista mais. Mas o evangelho que Paulo pregava, a natureza do seu ministério, era um ministério espiritual. Aí nós vamos passar para o capítulo 5. Nós temos aqui, logo nos versículos de 11 a 21, um texto bastante conhecido também, e Paulo fala que é por amor, Cristo morreu por todos, ele ressuscitou também por todos. Assim, todos quantos pela fé o recebem são novas criaturas e são reconciliados com Deus. Este é o ministério da reconciliação com Deus, que Cristo entregou, o ministério da reconciliação que Cristo entregou a Paulo, para que Paulo então pregasse esse ministério. Por isso que no versículo 20 do capítulo 5, Paulo esclarece que ele, Timóteo e a própria igreja em Corinto eram embaixadores por Cristo. E assim Paulo esclarece que a natureza de seu ministério aos coríntios, e ele continua escrevendo nos capítulos 6 e 7, que ele era ministro de Deus para proclamar aos gentios, ou seja, proclamar a todas as nações a graça salvadora de Deus. Para isso, Paulo declara dois princípios importantes e fundamentais para ele como embaixador e também para nós. Paulo, ele diz que ele era, como embaixador, ele era representante de Deus entre as nações. Eu me admiro muito, gosto muito das instruções de Paulo, e ele mesmo declara que ele tinha que ser impecável em todos os aspectos de sua vida.
ele deveria não receber a graça de Deus em vão e não dar motivo de escândalo em coisa alguma. Antes, em tudo, ser recomendado como ministro de Deus. A segunda coisa que Paulo ele defende o seu ministério é que ele queria manter a sua posição de ministro de Deus em qualquer circunstância, fosse ela positiva ou negativa, boa ou ruim. Até mesmo na oposição do inimigo de Deus e do inimigo do cristão, que é Satanás. Vocês podem conferir isso no capítulo 6, dos versículos de 4 a 10. Então, Paulo se propôs a ser ministro de Deus em qualquer situação. Ele explica que todos os cristãos deveriam agir assim, porque todos os cristãos são cooperadores de Deus, começando pelo cuidado com a graça que cada um recebeu de Deus. Quando nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós recebemos a graça salvadora de Deus. E como nós estamos vivendo essa graça salvadora de Deus? Como diz num dos versículos, antes crescei na graça. Nós temos crescido na graça como cristãos? Então é uma ordem para nós crescermos na graça e também no conhecimento de Deus. Essa graça precisa estar então ativa na vida do cristão. Ela deve ser desenvolvida e deve ser comunicada. Muitas vezes nós falhamos em não comunicar essa graça maravilhosa de Deus que nos salva e que nos liberta, que nos dá a graça de nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Deus. Depois Paulo fala que o seu ministério não foi censurado e para não dar escândalo. Ele não queria que o ministério dele fosse censurado e não queria que o ministério dele desse escândalo. Ele fazia de tudo para representar dignamente Deus diante das nações, diante da igreja, diante dos homens, e mesmo diante das perseguições que a igreja em Corinto passava, ele incentivava a igreja a permanecer firme, a não cair na incredulidade e nem na contradição daquilo que ele tinha pregado desde o início. Paulo também ele se dirige aos coríntios, no versículo 11 do capítulo 6, aqui ele fala mais diretamente aos crentes de Coríntios, e ele diz assim: ó coríntios, e trata-os como filhos. Ele fala da comunhão deles com Cristo, porque eles receberam a graça, como nós falamos, e assim era um santuário do Deus vivo, santuário do Deus Altíssimo. Sendo o santuário do Deus vivo, eles não têm como manter comunhão com as pessoas incrédulas. Não há como você conciliar a luz com as trevas. E assim, eles precisavam viver uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. E aí Paulo vai encerrando esse segundo tópico, dizendo aos coríntios que quando ele escreveu a primeira carta, ele foi muito duro com os coríntios. E talvez os coríntios ficaram assim até um pouco entristecidos com ele, com a carta que ele escreveu. E por isso ele queria voltar lá, mas ele queria voltar assim, com o coração mais brando, com uma palavra mais branda, para estar junto ali com os coríntios. Agora nós vamos para o terceiro tópico, capítulo 8, de 1 ao capítulo 9, 15. Capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 15. A coleta para os cristãos necessitados de Jerusalém. Como já vimos na história da igreja de Corinto, ela se destacava em muitas atividades, porém, na área ou na atividade da contribuição financeira, ela não era uma igreja que contribuía assim liberalmente para as demais igrejas, para com os necessitados ali, principalmente da região de Jerusalém. Assim, nesses capítulos 8 e 9, Paulo exorta a igreja a abundar também na contribuição, em especial
como a igreja da Macedônia. As igrejas da Macedônia, igrejas de Filipe, de Tessalônica, de Bereia, que nós já estudamos essas igrejas, elas contribuíam, elas tinham outros ministérios, mas também elas contribuíam fielmente para a obra do Senhor. Porém, era importante que os cristãos também ali de Corinto pudessem contribuir para o Senhor e que eles levassem a casa do Senhor no primeiro dia do dia do Senhor, e fazendo isso primeiramente em amor e obediência ao Senhor. Paulo aborda aqui nesses capítulos um ensinamento fundamental e também um fundamento mais completo aqui no Novo Testamento quanto à contribuição financeira e cristã para a igreja, não só de Corinto, mas para todas as igrejas cristãs de todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas. Tudo era como modelo de contribuição. Paulo coloca aqui nesses 2 capítulos. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se deu por amor por nós. E Paulo usa a figura, o exemplo de Jesus Cristo, que por amor a nós, ele era rico, ele tinha tudo. Jesus é o dono do mundo, Jesus é o dono de tudo. Mas por amor, ele se deu a nós. Ele se fez pobre para nos fazer ricos, ricos da presença dele, do amor dele em nossas vidas. Desde o Antigo Testamento, Deus ele sempre mostrou-se zeloso e cuidadoso para com os pobres. Se vocês lerem o Antigo Testamento, o Velho Testamento, vocês vão encontrar passagens, palavras de Deus ajudando, que orientava no cuidado para com os pobres. E aqui no Novo Testamento também não foi diferente. Paulo, então, incluiu ali esse assunto na igreja de Corinto, que estava precisando também de ser orientada. O primeiro princípio que Paulo coloca aqui na igreja de Corinto para a contribuição é que Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas. A ele pertence então todas as coisas. Nós vemos que até o fôlego, o respirar do homem, é Deus que nos dá. É Deus que faz nos respirar no decorrer da noite, durante o dia, às 24 horas. É um presente de Deus nas nossas vidas. Nós nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. Tudo é de Deus e Ele sabe muito bem de tudo que nós precisamos e a hora que nós precisamos. Vocês podem conferir em Mateus 6, de 30 a 34. Então, o primeiro princípio é que tudo é de Deus, nós não temos nada. O segundo princípio é para a contribuição. O próprio Deus é dono de tudo, deu-se a si mesmo por nós, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Deus é o exemplo e Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Somos, como cristãos, seus cooperadores e seus representantes aqui. Assim como Ele nos deu voluntariamente, nós também devemos dar voluntária e espontaneamente, contribuir para a sua obra, contribuir para a casa do Senhor. Deus é o nosso exemplo. Você pediu para Deus dar Jesus Cristo para morrer na cruz para te salvar? Não. Foi o propósito de Deus, foi o amor de Deus que entregou seu Filho, como nós falamos, que era rico, se fez pobre por nós. Então, devemos também contribuir voluntariamente para a obra do Senhor. O terceiro princípio para a contribuição. Deus ama ao que dá com alegria. A iniciativa de dar partiu do próprio Deus, como nós já falamos. Ele sabia que o homem precisava do seu amor doador e em favor também e em graça. E uma das provas de que nós amamos a Deus e a sua obra, ou seja, a sua igreja, é quando nós contribuímos financeiramente também para a sua obra, com graça, com voluntária e também com sinceridade de coração. Deus ama ao que dá com alegria, é o que nós vemos aqui no versículos
no capítulo 8, 3, no versículo 9 e 7 também. Depois, o quarto princípio para a contribuição é uma decisão firme e segura. Por que decisão firme? Sabemos que a contribuição não é apenas você exercer uma atividade na igreja, mas é você contribuir exatamente o que nós estamos falando agora, financeiramente. E isso envolve dinheiro. E se envolve dinheiro, o dinheiro está escrito também aqui que é a raiz, o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E então, se nós não tivermos uma decisão firme, já se aquele propósito de coração firme em contribuir com uma certa quantia para a obra de missão, primeiro o dízimo e depois a oferta. Nós estamos falando mais de oferta para a obra do Senhor. O cristão precisa tomar uma decisão firme no coração perante Deus, como um compromisso com Deus, para poder contribuir, porque dinheiro na nossa mão, se nós não formos bem regradinha, você pode pegar e ele some rapidinho. Então, na obra do Senhor, nós precisamos ter decisão firme para contribuir. Logo no que receber, antes mesmo de receber, devemos de colocar no nosso planejamento, vou contribuir para a obra de missões, vou contribuir para a igreja que eu participo, com um X, e ali todo mês, você ter essa decisão firme, de o mês que vem, e até quando eu estiver aqui, contribuir para a obra do Senhor. O quinto princípio para a contribuição é que a contribuição cristã, ela é proporcional, principalmente no dízimo, né? A Bíblia não declara assim, no Novo Testamento, totalmente 10%. Mas lá no Velho Testamento, sempre que Deus falava para o povo para a contribuição, era uma contribuição assim, vamos dizer, a décima parte. Então, nós como cristãos, a igreja devemos adotar então a décima parte para nós podermos contribuir. O quarto tópico, ele vai nos falar assim, autoridade apostólica de Paulo. Agora estamos saindo já do quinto tópico que nós encerramos com a contribuição e nós vamos então para o quarto tópico que vai falar sobre a autoridade de Paulo aqui. Paulo relata o fundamento de sua autoridade no Senhor Jesus Cristo. Ele se considerava humano, mas ele usava as armas espirituais, as armas poderosas em Deus, pois as armas são espirituais e essas armas provêm de Deus. Paulo deixava bem claro que o seu apostolado era recomendado pelo Senhor, por isso seu ministério era autêntico e a sua autoridade vinha diretamente do Senhor que o recomendou. Os coríntios podiam não aceitá-lo, pois viam as coisas pela aparência, como com os olhos carnais, mas Paulo falava visando as coisas espirituais e aprovadas por aquele que o recomendou, ou seja, por Deus. Nós muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades. Veja esse tempo de pandemia. E muitas vezes nós queremos usar armas naturais, armas da terra, mas as nossas armas são armas espirituais. E Paulo usava estas armas espirituais. Depois, no capítulo 11, Paulo expressa seu zelo e cuidado para com os coríntios, por causa dos falsos apóstolos que existiam entre eles. No capítulo 11, verso 11, nós lemos que Satanás se disfarça como anjo de luz, e isso desde o princípio. Foi assim, Paulo cita aqui, né, o momento em que Satanás enganou a Eva, e Paulo não queria que os coríntios fossem enganados como Eva foi enganada por Satanás. Por isso que Paulo pregava, por isso que Paulo exortava, por isso que Paulo estava sempre mandando cartas. Quando ele não podia ir, ele mandava às vezes pessoas para irem
ou escrevia essas cartas para exortar e para orientar as igrejas primitivas. Paulo, ele diz também aqui que ele abriu mão do seu salário, da igreja, para ele continuar trabalhando, exercendo a sua atividade e ajudando as igrejas primitivas. Ele relata também, no capítulo 12, a visão que ele teve, revelações que só é possível ver e sentir um homem espiritual. As armas são espirituais e as coisas de Deus nós discernimos com o homem espiritual, não com o homem carnal. Paulo diz ali que foi até o terceiro céu, e isso, um homem carnal, o sangue, eles não podem herdar, eles não podem se apresentar diante de Deus, diante do reino eterno de Deus, pois Deus é espírito e nós só podemos nos apresentar a Deus em espírito, podemos adorar a Deus em espírito. Nós vemos que Paulo, ele não foi atendido na sua oração, que nesta oração aqui muito conhecida, ele pede para Deus afastar aquele espinho da sua carne. Ele não foi atendido, mas a resposta foi que ele receberia a graça de Deus para suportar aquele espinho na carne e receber o poder de Cristo em sua vida. No final, Paulo ele escreve aqui as suas últimas instruções com o objetivo de que tudo o que ele estava escrevendo fosse para edificação da igreja aos Coríntios e que também seja edificação para nós. Para isso, Paulo ele coloca os coríntios à prova. Ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então, irmãos, eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia é para nós cristãos examinarmos a nós mesmos, se nós permanecemos na fé, se nós estamos vigilantes, que é o que Jesus sempre disse, para a sua volta, para o arrebatamento da sua igreja. Assim, Paulo ele encerra com a bênção apostólica, a única bênção que nós encontramos no Novo Testamento, né, que fala sobre a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, abrangendo as três pessoas da Trindade. Estamos encerrando então rapidamente um resumo desta segunda carta de Paulo aos Coríntios e também estamos encerrando praticamente o ano como escola bíblica dominical, pois hoje é o último domingo. Eu sei que foi bastante corrido para a gente essas duas cartas, mas eu espero que os irmãos tenham aprendido pelo menos 10%, guardado no seu coração disso que nós vimos destas duas cartas de Paulo ao Coríntio. E o meu desejo é que Deus, o eterno Deus, continue abençoando a todos vocês e permita que no próximo domingo nós possamos nos encontrar, mesmo assim online, né? Para nós continuarmos estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Um bom 2021.